Antes de tudo, eu preciso dizer que eu tô falando desse Orochi e não desse Orochi. Fala pessoas, tudo bem? O Orochi cruzou os limites do humor e da liberdade de expressão? A reação das fãs do BTS foi aceitável? Bora trocar uma ideia sobre isso. Há algumas semanas, o Orochi gravou um vídeo falando sobre os padrões de beleza e como as imagens nas redes sociais são, na maioria das vezes, totalmente diferentes da realidade. Cara, o foco do vídeo definitivamente não era o K-pop, mas em um momento de não mais do que 1 minuto e meio, o Orochi usa como exemplo o K-pop, mais especificamente o BTS, e todos os absurdos que a galera desse gênero passa pra conseguir manter aquela imagem perfeita. Isso tá por todos os lados o tempo todo. Você vê as menininhas compartilhando gif de K-pop e, meu Deus, o Jong é incrível, ele é perfeito. Olha o abdômen dele, olha a boca dele, olha os olhos dele. Meu Deus, eu queria tanto dar pro Chong Long Long. Mas essas pessoas não se tocam que o Chong Longs, Jongs Bagos, do BTS, ele não é assim de natureza. Chongers Longers do BTS, ele faz tratamento e gasta uma grana para ser perfeito e aparecer de forma perfeita desde que ele se conhece como idol K-popper, O Chonger Longer do BTS, ele vomita o almoço dele. Ele come 10 gramas de arroz por refeição. Ele não tem uma vida normal. Toda a polêmica nesse trecho começou por 2 motivos. O primeiro é que um dos integrantes do BTS, chamado Jimmy, de fato sofreu de um distúrbio alimentar. E o segundo é que o Orochi, ao falar Chongs, Longs, ele estaria sendo xenofóbico. Bom, quando as ARMYs, é assim que as fãs do BTS se denominam, ouviram o Orochi zoando com essas coisas, elas resolveram que iriam cancelá-lo na internet. O grande problema é que esse cancelamento passou um pouquinho do ponto, porque, essencialmente, cancelar alguém na internet é fazer um boicote, é não consumir o produto daquela pessoa, e não um ataque, não uma censura. Mas a gente não pode esquecer que não é de hoje que o Orochi satiriza algumas situações, fazendo piadas com humor ácido, e às vezes ele acaba passando do ponto, e é mais agressivo do que o necessário. E o que era para ser cômico, bom, deixa de ser. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Ele mesmo reconhece isso. Mas a parte que estão usando pra tentar me por aí, é uma cena onde eu cito a indústria do K-pop, o BTS e sei lá o que. Os caras são o top boss quando se trata de ser perfeito e ter o corpo perfeito. E nesse vídeo eu acabo dizendo a frase: o Xing Chong do BTS vomita o almoço dele e é por isso que ele é gostosinho e sarado para as meninas sentir tesão nele. E assim, eu não citei o BTS por ser o BTS, eu citei por ser o grupo de K-pop mais genérico que eu conheço. Então, assim, o BTS. Eu falei Xing Chong porque de fato eu não lembrava o nome de ninguém lá. Tem o Jungkook. Jungkook eu gosto. E o que aconteceu foi que um dos membros do BTS, que eu acho que é o Jimin, eu não sei, ele passou por um transtorno alimentar, ele passou por isso e meio que para algumas pessoas acabou parecendo que eu tava zombando da condição que ele passou ou coisa do tipo. Eu não sabia dessa merda, não tinha como eu saber dessa merda porque eu caguei um tijolo grossíssimo pra essa bosta de K-pop. Eu juro, meu tá doendo até hoje. E assim, não era minha intenção. E eu não vou dizer que eu não faço piada de arrombado. Eu faço sim piada de arrombado, mas eu não faria uma piada com alguém diretamente. Eu não falaria, ah lá, o Jimin, o otário que vomita depois que come. Eu não falaria um bagulho desse. Eu posso ser arrombado, mas eu não sou um psicopata. Tá, eu sei que ele não é um psicopata, e eu realmente acredito que não sabia da situação do Jimmy, mas mesmo assim, a sátira passou do ponto e fez com que um grupo de ARMYs se sentisse atacadas. Então, de verdade, acho que o mínimo que o Orochi poderia ter feito para evitar toda essa situação era ter pedido desculpas. Eu também me arrependo das coisas e eu vim aqui me retratar porque eu cometi um erro foda, tá ligado? Eu cometi um grande erro de sair do útero da minha mãe. Coisa que ele não fez. Só que isso não justifica em absolutamente nada a reação que alguma delas tiveram, sentenciando o Orochi ao silêncio, fazendo de tudo para derrubar suas redes sociais, spamando fancam e pornô nas replies dele. Por mais boba que pareça toda essa discussão, ela é muito importante, porque não é de hoje que alguns grupos na internet se veem no direito de censurar o que eles acham que deve ser censurado. Isso é simplesmente absurdo, de verdade. Vamos lá, você pode estar pensando o seguinte: desculpar o Orochi? Claro que não. Falar da condição do Jimmy foi o de menos. O grande problema é o discurso de ódio xenofóbico que ele fez. Então, calma. Não é tão simples assim. Existe uma diferença absurda entre ofender alguém e proferir um discurso de ódio. Para essa diferença ficar clara, a gente precisa partir da seguinte ideia. A princípio, todos são livres para se expressarem, sem restrições. Quer dizer que eu posso sair por aí fazendo a piada que eu quiser, já que é o meu direito de liberdade de expressão? Então, não, você não pode. Piadas que incitem ódio a um determinado grupo não são permitidas. Então, uma boa reflexão é a seguinte:
Se eu sou livre para me expressar, por que eu não posso me expressar do meu jeito? Talvez uma boa maneira de explicar isso seja se apropriando do paradoxo da intolerância e aplicando na liberdade de expressão. Esse paradoxo consiste na ideia de que para haver tolerância é necessário ser intolerante com o intolerante. Vocês falam de tolerância, mas não toleram as minhas ideias. Mas você disse que a gente é lixo e que tem que morrer. Mas ok, vamos respeitar a sua visão. Assim é bem melhor. De certa forma, o mesmo vale para a liberdade de expressão. Se tudo for considerado liberdade de expressão, eventualmente não haverá liberdade de expressão. Portanto, ela precisa sim de limites. Mas, para definir esse limite, a gente precisa ter em mente que ela é considerada um direito fundamental, por ser indissociável de uma vida digna e de uma sociedade democrática. Portanto, as restrições que forem impostas a ela devem ser sempre as menores possíveis, porque a pluralidade de opiniões deve sempre ser defendida. Então, a grande questão aqui é, onde deve começar esse limite? E é justamente nos crimes contra a honra e no discurso de ódio que a gente vai encontrá-lo. Lembrando que a xenofobia faz parte do discurso de ódio. Bom, e o que é isso? Para não ficar estendendo muito o assunto, a gente pode ficar com essa primeira definição que aparece quando pesquisamos o que é discurso de ódio no Google. Discurso de ódio é, de forma genérica, qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passivo de discriminação. Agora não tenho dúvidas que o Orochi fez foi discurso de ódio. Calma aí, lembra daquele papo de que a liberdade de expressão deve sempre ser restringida ao mínimo? Pois é, sempre que a gente for interpretar alguma definição que descreva o discurso de ódio, é sempre preciso ter isso em mente. Dê uma olhada no seguinte trecho de um trabalho de pós-graduação do jurista Tiago Dias Oliva. O caráter extremo do discurso de ódio não se constata a partir das palavras ou imagens utilizadas na manifestação da intolerância, mas o seu objetivo, intimidar um grupo social, negando aos seus integrantes direitos de sua titularidade. Além disso, insta-os a deixar o espaço público por meio de sua inferiorização e, em alguns casos, desumanização. Na moral, que alguém consegue encontrar essas características no que o Orochi disse, tipo, sério mesmo? Ok, o Orochi não atacou nenhum grupo diretamente, mas ao chamar o integrante do BTS de Chongs, ele indiretamente ataca o povo coreano, então é xenofobia do mesmo jeito. Então tá, vamos dar mais uma olhada em um outro trecho do trabalho de pós do Thiago. É preciso mencionar, entretanto, que o discurso de ódio pode tomar a forma de uma agressão verbal, visual ou escrita, dirigida a apenas uma pessoa no espaço público. Nesse caso, a conduta é interpretada como discurso odioso sempre que, indiretamente, visar um grupo social, quando o propósito do ato comunicativo for discriminar a vítima, tendo em vista o seu pertencimento a determinado grupo social. Caso contrário, a conduta representa insulto individual, que, a depender das suas especificidades, poderia no máximo ser interpretada, no contexto brasileiro, como um delito contra a honra, calúnia, difamação ou injúria. É forçar muito a barra ver esse vídeo e dizer que o Orochi está discriminando o integrante do BTS por ser coreano e espalhando ódio de alguma forma. Mano, isso não faz o menor sentido, é muito absurdo. Então o Orochi caluniou o Jimmy. Não, até onde eu vi, ele não acusou o Jimmy de nenhum crime. Então ele difamou o Jimmy. De novo, não. Nada do que foi dito ataca a reputação do Jimmy. Além da informação que o Jimmy sofreu de bulimia já ser antiga e amplamente difundida, o Orochi não cita o nome do Jimmy. O que é dito não é direcionado a ele. Da injúria ele não escapa. Então, os crimes de calúnia e difamação protegem a honra objetiva, ou seja, a imagem que as pessoas têm de você. Já a injúria defende a sua honra subjetiva, ou seja, se a ofensa ela vai atingir o seu sentimento, se ela vai ofender o seu interior, entre aspas. E isso vai independer da sua imagem ser ou não afetada. É o que você sente, ponto. É claro que o Jimmy se sentiria ofendido com isso. Morte ao Orochi! Calma lá, só que tem um porém aqui. Para que a injúria se configure, é essencial que haja dolo. O crime de injúria não admite culpa. Isso significa que o Orochi tem que ter a intenção de atacar o Jimmy diretamente. Não foi o que aconteceu. O vídeo não tinha o objetivo de atacar o BTS. E assim, eu não citei o BTS por ser o BTS, eu citei por ser o grupo de K-pop mais genérico que eu conheço. Tanto eles, quanto o que é dito sobre a bulimia, são usados de forma genérica para ilustrar a pressão imensa que há no mundo do K-pop e que todos já sabem que existe. Todos sabem que existe uma pressão enorme para que os idols K-pops mantenham uma imagem perfeita o tempo inteiro. Não é nenhuma novidade. Então o que o Orochi fez, cara? Uma piada de humor ácido. Uma piada que acabou sendo de mau gosto quando ele fala da condição do Jimmy, mas que não ultrapassou nenhum limite. Se o Jimmy se sentir ofendido com ela, ele vai poder tomar as devidas providências e poder entrar com um pedido de indenização por danos morais, e é um juiz que vai julgar essa treta. E se quer que eu diga bem a verdade, na minha opinião, eu acho que
ele não vai conseguir nada. Mas ele tem o direito de entrar, ele tem o direito de reivindicar, mas é ele, e é um juiz que vai decidir isso, não vocês, pessoas do K-pop. Então, Jota, você não vê nenhum problema nesse tipo de humor? Não é o tipo de humor que eu mais gosto de consumir. E de fato tem algumas piadas que, por convicções minhas, eu acho que deveriam ser evitadas. Mas, enquanto elas estiverem dentro dos limites da liberdade de expressão, mesmo discordando da piada, eu vou defender com todas as minhas forças o direito dele fazê-las. Cara, é muito simples. Se você não curte, não assiste, cancela boicotando. Afinal, é isso que é essencialmente o cancelamento. O cancelamento não é censura. Agora, em hipótese alguma, você e o seu grupo podem se ver no direito de praticar a censura. A liberdade de expressão é um dos pilares de uma sociedade democrática, e é simplesmente absurdo que um grupo de fãs de uma banda de K-pop, por suas próprias verdades, tomem atitudes que claramente visam censurá-lo. Se algum dia vocês virem o Orochi cruzando os limites da liberdade de expressão, façam um BO, que o inquérito será aberto, e se ele for culpado ele será punido. Não são vocês quem devem puni-lo. Isso é prerrogativa única e exclusiva do Estado. Uma sociedade de justiceiros não se sustenta. Muito obrigado por ouvir minha opinião. Tamo junto, e até a próxima.